Marcos capítulo 7, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 23. Marcos 7, a partir do versículo 1. Todos achamos? Assim diz a palavra de Deus. Os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Os fariseus e escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho. E fazem muitas outras coisas semelhantes. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la. Mas o que sai da pessoa, isso é o que a contamina. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus lhes disse: então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo o que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar, porque não entra no coração dela, mas no estômago e depois é eliminado? E assim Jesus considerou puros todos os alimentos. Todos os alimentos. E dizia: o que sai da pessoa, isso é o que a contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Vamos orar mais uma vez, queridos. Nós vamos descobrir estudando o texto. Vamos orar. Querido Deus, abra os olhos do nosso coração, para que possamos não só contemplar as maravilhas da Tua lei, mas compreendê-las. E que isso produza transformação nas nossas vidas e liberdade em Cristo. É a nossa oração no nome dEle. Amém. Eu quero que você imagine a seguinte cena. Pai chegando para o filho e dizendo assim depois do almoço: filho, hoje é a sua vez de lavar a louça do almoço. O que o filho responde? Mas pai, eu não quero. O pai diz: eu não perguntei se você quer, eu mandei você ir. E a partir do momento em que eu te dei uma ordem, agora é sua responsabilidade.
E aí o filho, você sabe que não vai responder tranquilamente logo de primeira. Depois de muita insistência, ele diz: tá bom, eu vou. Mas saiba que enquanto estou lá na cozinha lavando a louça, por dentro, eu estou sentado no sofá assistindo televisão. Está correta essa postura desse filho? O que tem de errado nesse diálogo? Ele está sendo obediente? Fazer algo externamente, simplesmente, aqui por fora, só por aparência, significa que de fato nós estamos fazendo isso internamente, de coração? Eu quero que você pense um pouquinho. Se nós agirmos como esse filho, em outras áreas da vida, talvez nós tenhamos agido dessa maneira. Como serão as coisas? Por exemplo, como serão os nossos relacionamentos familiares, se você só fizer por aparência, mas não de coração? Como serão as nossas ações no trabalho? Como nós vamos lidar com as nossas emoções, com as nossas vontades? Como vai ser o nosso relacionamento com Deus? Como serão os nossos relacionamentos com irmãos na igreja? Como nós vamos lidar com os nossos pecados, especialmente aqueles pecados mais secretos, que só nós sabemos que cometemos? Sabe o que Jesus tem para dizer a respeito disso? De acordo com essa passagem que nós lemos, o que nós podemos aprender de Jesus é o seguinte: a obediência deve ser de coração, porque dele vem a contaminação. A obediência deve ser de coração, porque dele vem a nossa contaminação. Marcos nos conta essa lição, nos apresenta essa lição através de duas cenas. E a primeira cena é uma cena de confronto. Do versículo 1 até o versículo 13, Jesus confronta pessoas. E depois, na segunda cena, é uma cena de ensino. Ele explica o que disse no confronto à multidão e depois aos discípulos, a partir do versículo 14 até o 23. Então nós vamos refazendo a leitura à medida que formos avançando no texto. Primeira parte, confronto. Essa é a primeira cena. Olhe novamente comigo os versículos 1 e 2 do capítulo 7. Os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Na sua narrativa sobre o ministério de Jesus, Marcos introduziu lá desde o capítulo 2, você provavelmente vai se lembrar disso, um conflito que só tem crescido. À medida que o tempo vai passando, os capítulos vão nos apresentando um aumento desse conflito. O conflito é o embate que Jesus tem com os religiosos da época, em especial os fariseus. E a gente já sabe aonde isso vai terminar. Esse conflito vai terminar na cruz. Jesus vai ser crucificado por causa desse conflito que começou desde o início do seu ministério. Um dos grandes motivos da morte de Jesus é esse confronto aqui. É o que Jesus diz a esses homens nessa passagem que nós lemos. O lugar dos fariseus e dos escribas eram mestres, pessoas peritas na lei. Eles gastavam o tempo deles estudando a lei do Antigo Testamento e ensinando ela para as pessoas, interpretando a maneira deles e ensinando a interpretação deles para as pessoas. O lugar desses homens não era na Galileia, não era lá no norte de Israel. O lugar dessa turma era lá no sul, lá em Jerusalém. Jerusalém era o local mais importante de Israel. Era o centro político dos judeus, era o centro religioso, onde havia o templo que Herodes estava reconstruindo. Mas o fato de Jesus estar arrebanhando multidões com os seus milagres ali na Galileia e ensinando coisas diferentes que os próprios fariseus, coisas a respeito das Escrituras e a respeito do reino de Deus, isso faz com que alguns desses fariseus e escribas, eles subam de Jerusalém até a Galileia, onde Jesus está, para observar o que está acontecendo mais de perto. E quem sabe talvez nessa observância eles consigam encontrar algum ato falho de Jesus, alguma coisa que eles possam acusá-lo de heresia, ou que eles possam acusar Jesus de revolta contra Roma, e talvez assim conseguir que ele se cale. E o que eles veem logo quando chegam?
um prato cheio para eles. Eles chegam na hora do almoço. E eles percebem que alguns dos discípulos, é interessante isso, outros não. Outros estavam com as mãos purificadas, mas alguns estavam comendo sem lavar as mãos, com as mãos impuras. A pergunta é, como assim? Esses caras não têm noção de higiene? Será que eles não sabem que quando a gente chega da rua tem que passar álcool em gel na mão? E como é que você vai comer pão sem lavar as mãos? Será que eles não têm educação? Não é isso que está acontecendo aqui. A questão é muito mais profunda, é muito mais séria do que simplesmente regras de higiene. Tanto é que Marcos explica para nós nos versículos 3 e 4. Olha o que ele diz nos versículos 3 e 4. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Marcos diz para nós que não só os fariseus, mas ele diz todos os judeus. Provavelmente aqui ele está usando um exagero, porque a gente acabou de descobrir que tinha discípulo que não fazia isso. Mas ele diz, olha, em geral, os judeus dessa época, eles tinham vários costumes parecidos. Eram rituais de purificação, que foram ensinados de pai para filho, eram passados de geração para geração, que é a chamada de tradição, a tradição judaica. E por que Marcos está dizendo isso para a gente, gastando 2 versículos com isso? Provavelmente porque os seus leitores originais são, na sua maioria, romanos. Quem são os romanos? São pessoas que não conhecem as tradições judaicas. São pessoas que são considerados gentios, não são judeus. Então, para que os romanos que estão lendo esse livro compreendam esse confronto, eles precisam entender que essa era uma tradição que os judeus guardavam e era passado de pai para filho. Mas apesar de ser uma tradição dos judeus, é claro que Jesus e os seus discípulos, pelo menos uma parte deles, não está guardando essa tradição. Então, não era uma questão de higiene, não é que eles eram porcos. A questão aqui é religiosa. A questão é como eles se relacionam com Deus, como eles se relacionam uns com os outros, como eles se relacionam com objetos, com animais. É uma questão entre sagrado e profano. E Jesus e os seus discípulos estão mostrando que eles são judeus diferentes dos demais. Os demais se preocupam com isso, mas aparentemente eles não estão tão preocupados com isso. Por quê? É por isso que os fariseus vão perguntar para Jesus. Por que os seus discípulos não guardam as tradições que os outros judeus guardam? E aí olha o que nós lemos a partir do versículo 5 até o 7. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Não só os fariseus, a pergunta dos fariseus era: qual é a razão dos seus discípulos não viverem de acordo com a tradição que foi ensinada de pai para filho, passada de geração para geração? Jesus responde isso de duas partes. De duas maneiras. Na primeira parte da resposta de Jesus, como diz o Gideon, ele dá uma canelada nos caras. Ele dá uma resposta com uma exortação com palavras muito duras, e você percebe que ele diz assim: olha, deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Tem um profeta lá do passado que falou sobre gente como vocês, gente que dá tanto valor para a tradição, e esse profeta é Isaías. E Jesus está citando aqui uma passagem de Isaías, capítulo 29, que é uma profecia de juízo contra a nação de Israel. O contexto de Isaías 29 era de completa rebeldia do povo. O povo estava completamente virado de costas para Deus, mas eles continuavam cumprindo as leis, os rituais, os cultos, os sacrifícios. Eles ouviam a palavra de Deus semana após semana. Eles continuavam acendendo incensos, levando seus animais para serem sacrificados. Eles ouviam
as tradições dos antepassados e guardavam essas tradições, mas Deus diz: por dentro, no coração de vocês, vocês estão cegos, vocês não querem saber do Senhor. Na verdade, todos esses atos religiosos, Isaías 29 diz, Deus diz para eles: apesar de que vocês parecem pessoas muito santas, essas coisas não são motivadas por uma obediência sincera, por uma obediência de coração. As coisas que Deus mandou, vocês estão simplesmente obedecendo pessoas, ordens que homens criaram, e vocês ficam apenas cumprindo essas coisas de forma mecânica, mas o coração de vocês está bem longe disso. No final das contas, aqueles judeus da época de Isaías, eles não ligavam para o que Deus dizia. Eles simplesmente se preocupavam com o que eles pensavam, se preocupavam com os desejos deles. Eles queriam fazer o que eles bem queriam fazer, e eles faziam. Mas todo sábado eles estavam lá para cultuar ao Senhor, para fazer as coisas mecanicamente. Mas Deus diz: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. E é exatamente isso que Jesus disse que aqueles fariseus estavam fazendo. Vocês estão igualzinho o povo de Israel, lá na época de Isaías. Em outras palavras, olha o versículo 8. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Vocês dizem que obedecem a Deus, e vocês falam em nome de Deus às pessoas, quando na verdade vocês rejeitam o que Deus ordena. E vocês fazem só o que os homens querem que vocês façam. Vocês vivem só de aparência. A isso Jesus dá um nome, no versículo 6 nós lemos isso, de hipocrisia. O que é um hipócrita? Hoje ele tem uma conotação bem negativa, né? Naquela época estava começando essa fama, porque um hipócrita era um ator, era o nome dado para um ator da época, alguém que simplesmente usava máscaras, literalmente máscaras, para interpretar uma peça teatral. Então, se ele quisesse representar alguém que estava alegre, ele usava uma máscara alegre, com um sorriso. Se ele quisesse interpretar alguém que estava triste, ele trocava de máscara e colocava uma máscara triste. Então, o hipócrita, na verdade, você não conseguia saber exatamente o que ele estava pensando, não conseguia saber o que estava por baixo da máscara, porque a máscara escondia realmente os sentimentos dele, ele só encenava. Aquilo que você via não era aquilo que ele era, quem ele era de verdade. Então ele podia estar triste e usando uma máscara alegre, ou ele podia estar alegre e usar uma máscara triste, e você já entendeu. E segundo Jesus, assim eram os fariseus e escribas. Eles eram atores, eles eram falsos, eles eram hipócritas. Eles aparentavam uma santidade externa, quando guardavam todos os rituais, todos os sacrifícios, todas aquelas coisas de purificação, tantas tradições de homens, mas por dentro eles não queriam saber nada de Deus. Por dentro eles ignoravam totalmente as ordens claras que Deus tinha dado. Essa é a primeira parte da resposta de Jesus: vocês são hipócritas. A segunda parte da resposta de Jesus, ele dá um exemplo dessa hipocrisia. Olha o que dizem os versículos 9 até 13. E disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho, e fazem muitas outras coisas semelhantes. Havia mandamentos muito claros na lei de Moisés, que mostravam a vontade de Deus para os filhos. Um desses estava lá nos 10 mandamentos, é o 5º mandamento, e é: honra teu pai
e tua mãe. E parte do honrar pai e mãe, é interessante, incluía não falar mal dos pais, não amaldiçoar os pais. Caso contrário, eles deveriam ser apedrejados até morrer. Imagina isso nos dias de hoje, né? Não ia sobrar criança dentro da escola. E o que alguns judeus, peritos na lei, eles fizeram diante desses mandamentos? Eles criaram uma brecha na lei. Uma brecha que os livrava de ajudar os pais na velhice dos pais. Naquela época não tinha INSS. Naquela época o judeu idoso ia viver do quê? Ele vivia do cuidado e do sustento dos seus filhos. Mas os judeus acharam esses peritos na lei, eles estudavam a lei e perceberam, olha, aqui tem uma brecha, eu acho que dá para a gente incluir alguma coisa aqui. E o que eles incluíram? Eles incluíram uma oferta financeira que era dada no templo, chamada de corbã. E essa oferta dava o direito de quem ofertava de voltar para o seu pai e dizer assim para o seu pai e para a sua mãe: oh, que pena, que pena, eu amo tanto vocês, eu queria muito honrar vocês, eu queria muito cuidar de vocês, mas eu não sou mais obrigado a cuidar de vocês na velhice de vocês, porque eu já cumpri o mandamento. Eu já dei parte do valor que gastaria com vocês lá para o templo. Então esse judeu bom e piedoso, ele voltava para sua casa feliz, tranquilo, voltava com a consciência limpa, com o sentimento de dever cumprido, mas às custas de deixar os seus pais à míngua. Afinal de contas, ele recebeu uma orientação dos fariseus, de que se ele fizesse isso, ele estava obedecendo o 5º mandamento. Então está tudo bem. Está tudo bem, o que Deus diz, eu já cumpri, porque eu fiz o que os homens mandaram eu fazer. Mas isso era pura farsa. Isso é mentira. Eles estavam, como Jesus diz, anulando a ordem clara de Deus, que era honrar pai e mãe, em troca de obedecer a uma orientação humana. A orientação era assim: está tranquilo, dá oferta no templo e vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem. Você está desobedecendo a Deus. Segundo Jesus, isso é hipocrisia. De nada vale guardar tradições humanas, se em nossos corações nós estamos desobedecendo a Deus. Obediência deve ser de coração. Perceba, a questão aqui de Jesus não é se nós guardamos tradições ou não. Não é esse o problema que Jesus está confrontando. Até porque alguém pode dizer: não, eu não guardo nenhuma tradição. Mentira, você guarda. Todos nós guardamos algum tipo de herança que recebemos. A maneira com que você escova o dente, por exemplo, é uma tradição que você recebeu. Seus pais te ensinaram a escovar os dentes, ou deveriam ter ensinado. A maneira com que você organiza a mesa do jantar é uma tradição. A maneira com que você se veste para vir para o culto, a igreja que você escolhe, a qual vai fazer parte, você está seguindo alguma tradição. Então nós nunca vamos ficar livres de tradição, e Jesus não está condenando a tradição. O problema está em nós fazermos essas coisas de forma mecânica, simplesmente ignorando aquilo que Deus diz claramente na palavra, e achando que está tudo bem, e voltando para casa com esse sentimento de dever cumprido, quando não foi cumprido. Quantas vezes nós não aparentamos cultuar a Deus externamente? Nós cantamos, nós oramos levantando as mãos, nós lemos a Bíblia, nós ouvimos pregações, nós ouvimos aulas, nós servimos em ministérios, mas quantas vezes essas coisas não são feitas apenas por fora, quando na verdade por dentro nós estamos preocupados mesmo é com aquilo que a gente gosta, é com aquilo que a gente pensa, com as nossas opiniões, com as nossas prioridades, as nossas vontades, os nossos projetos, os nossos planos, e nós fazemos essas coisas, e nós buscamos essas coisas, simplesmente ignorando a vontade de Deus. Aquilo que Deus diz, nós ignoramos, mas cumprimos os rituais. Quantas não são as ocasiões em que, para defender ou para seguir as nossas próprias ideias, ou ideias de outras pessoas, nós nos voltamos contra a palavra de Deus. Às vezes nós fazemos isso de maneira bem maquiada, bem escondida,
Outras vezes nós fazemos isso de forma escrachada. O mandamento está aqui, está claro, claríssimo, mas nós preferimos não ver, preferimos virar as costas para o mandamento para fazer o que os homens nos disseram para fazer, porque fazer o mandamento, obedecer o mandamento vai custar muito. Então é melhor fechar a Bíblia e abrir o livro de tradições e escolher qual que eu quero seguir e voltar para casa tranquilo. Quantas vezes nós não fazemos isso? E aí claro que você talvez nunca tenha orado assim, mas se você está se enquadrando aqui, você tinha que ter a coragem de orar dessa maneira. Você tinha que ter a ousadia, porque você está fazendo isso na verdade. Você tinha que ter chegado diante de Deus e fazer essa oração. Senhor, sabe como que é? Será que não daria para mudar as coisas? Porque não dá para cumprir esse negócio aqui que o Senhor está mandando. Porque eu estou gastando o meu tempo, eu estou gastando os meus recursos com tradições que eu recebi. Então não consigo me dedicar à sua ordem. Será que não daria para substituir as coisas? Será que não daria, Senhor, para eu manter algum costume religioso? Sei lá, olha, eu posso vir aos cultos todo domingo, eu posso dar o meu dízimo toda semana, eu posso não falar palavrão, o que o Senhor acha? Eu posso usar roupa de crente. Eu mantenho essas coisinhas, essas tradições, mas em troca de algumas ordens que vão custar muito caro para mim, por exemplo, como amar o meu próximo. Custa caro amar o próximo, mas eu não quero. Então eu mantenho as tradições. Não dá para fazer um jeitinho brasileiro? Ou, Senhor, por favor, não daria para substituir por ordens como faça discípulos? Esse negócio de fazer discípulo exige demais. Não estou afim. Então eu continuo mantendo a tradição. Será que não dá para fazer isso, Senhor? Eu continuo mantendo as regras que homens criaram ou que eu mesmo criei para não ser generoso. Ou, Senhor, não dá para substituir por hospitalidade? Eu não gosto de receber ninguém. Eu não gosto de gente. Não dá para substituir, Senhor. Eu não consigo controlar minha língua, eu não estou muito afim. Eu gosto de falar o que me vem à mente. Então não dá para fazer uma substituição. Eu continuo falando o que me dá na telha e continuo mantendo as tradições. Senhor, a ira, eu amo ficar irado. Eu sou explosivo. Eu não estou afim de combater esse negócio, mas eu posso continuar mantendo as tradições. Eu não estou afim de ser honesto, Senhor. Vai custar muito caro para mim. Eu vou perder muito dinheiro. Então não dá para continuar fazendo do jeito que eu sempre fiz, mas eu ainda vou manter as tradições. Não dá para o Senhor dar um jeitinho? Não dá para o Senhor criar mais uns corbãs por aí, não? Estou precisando de uns corbãs. De acordo com Jesus, qual que é a resposta de Deus para esse tipo de oração? Você é um hipócrita. Você é hipócrita. Você diz que é crente, você fala para os outros em nome do Senhor, mas você ignora o que eu digo. Você mente, você dissimula, você mente para si mesmo, mente para as pessoas. A sua religiosidade não passa de uma encenação, porque na verdade por dentro você se preocupa só com uma pessoa, você se preocupa só consigo mesmo. Você não está disposto a sair da sua zona de conforto para me obedecer. No final das contas você faz o que bem entende, e você se lambuza no pecado, e você usa os seus costumes religiosos como uma espécie de desculpa para a sua própria consciência. Então quando chega o domingo, você segue o script, porque aí você volta para casa como se tivesse tudo bem, e Deus está dizendo para você nessa noite, não está tudo bem. Não está tudo bem. Só há um caminho para a verdadeira obediência. Ela precisa ser de coração aquilo que Deus diz, e não apenas aquilo que os homens dizem. Então, você quer continuar guardando tradições? Tudo bem, pode continuar guardando. Não faça nada que fira a sua consciência, continue guardando. Mas não ache que as tradições bastam para obedecer a Deus.
Se as tradições te ajudarem a cumprir o que Deus diz, então continue guardando as tradições. Mas se essas tradições que você se apegou tanto durante a sua vida, elas te atrapalham a obedecer a Deus, ou elas te impedem de obedecer a Deus, porque você está gastando o seu tempo e o seu dinheiro, o seu recurso, a sua saúde com as tradições, ou se essas tradições, elas são uma fuga para que você não obedeça a Deus, pare com isso imediatamente. Porque aos homens nós enganamos, mas a Deus ninguém engana. Essa primeira cena, eu falei que era uma canelada, né? É a cena de confronto. E o confronto de Jesus ensina que a obediência deve ser de coração. A segunda cena é uma cena de ensino. E Jesus vai ser um pouco mais leve aqui, mas não espere que não vai ser duro. Ele vai ser um pouco mais leve, mas vai continuar sendo duro. A partir do versículo 14, nós vamos ver essa segunda cena. Aquela abordagem dos fariseus para Jesus, ela precisava de uma resposta. Porque os fariseus perguntaram para Jesus diante das multidões que estavam ali ao redor. Isso porque para aqueles homens que vieram lá de Jerusalém, aqueles rituais de purificação, eles faziam parte de todo um pacote de ensino dos fariseus. Os fariseus ensinavam a Escritura e falavam sobre o reino de Deus. Então, aqueles rituais faziam parte desse ensino deles. Eles defendiam que só a interpretação deles do Antigo Testamento era correta. E que, por isso, só os costumes deles, só as tradições que eles ensinavam, era a forma certa de se obedecer a Deus. Além disso, segundo os fariseus, se você fosse um fariseu, e todo judeu deveria fazer isso, o reino de Deus, aquele que foi prometido no Antigo Testamento, ele iria se cumprir. Os fariseus tomariam conta de Roma, eles dominariam o imperador, e eles reinariam por todo sempre sobre Israel. E quem seria o Messias? Quem seria o rei? Provavelmente seria um fariseu, né? Seria alguém do grupo deles. Então, quando surge esse tal de Jesus, esse Jesus que está interpretando as Escrituras de uma forma diferente dos fariseus, e se os fariseus eram os homens mais rígidos e mais entendidos que se tinha na época, e esse Jesus agora está dizendo que o reino de Deus, ele não vai começar por meio dos fariseus, mas ele já começou consigo mesmo. O reino de Deus começou com a chegada de Jesus à terra. Então, as pessoas começaram a ficar confusas. Imagine chegar aqui uma pessoa que diga totalmente o contrário do que vocês estão acostumados a ouvir desde o começo. É isso que está acontecendo com aqueles judeus. E a pergunta é, quem é que está certo nessa história? Quem fala realmente em nome de Deus? Quem é que sabe interpretar corretamente o Antigo Testamento? Quem é que está certo a respeito do reino de Deus? São os escribas e fariseus que nós sempre ouvimos, ou esse tal de Jesus? Quem é que está com a razão? Foi sobre isso que Jesus fala à multidão. É por isso que ele responde à multidão. Olha os versículos 14 a 16. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la. Mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus chama todo mundo e ele conta essa espécie de parábola, né? Esse ditado que ele cita aqui. E Jesus finaliza como finalizou as outras parábolas. Ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele fala só isso. E não explica. Como é que a multidão que está ouvindo isso interpreta as palavras de Jesus? Bom, provavelmente interpretou assim. Bom, o que normalmente entra no homem? O que entra no homem é comida. E o que sai do homem? Literalmente, excrementos, fezes, cocô. É isso que sai do homem. E o excremento era considerado algo que tornava a pessoa cerimonialmente impura. Se você tivesse contato com ele, você não poderia cultuar a Deus, você precisava passar pelos rituais de purificação. Tá, o judeu está ouvindo essa história de Jesus e pergunta: e daí? O que isso tem a ver com a lei de Deus no Antigo Testamento e tem a ver com o reino de Deus? Jesus simplesmente não responde. Ele não responde para a multidão. E aí nós vemos o que acontece no versículo 17. Olhe lá. Quando entrou em casa, deixando a multidão,
os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Antes foram os fariseus que interrogaram Jesus. Agora são os discípulos que não estão entendendo nada do que ele fala. A gente consegue imaginar a pergunta deles: Jesus, com todo o respeito, mas a gente não entendeu nada do que o Senhor falou lá fora. O que esse negócio de almoço e banheiro tem a ver com o reino de Deus? Então, Jesus responde, versículos 18 e 19. Então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo o que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar, porque não entra no coração dela, mas no estômago e depois é eliminado? E assim, Jesus considerou puros todos os alimentos. Jesus começa a sua resposta aos discípulos do jeito que começou com os fariseus, com uma repreensão. E a repreensão é a seguinte: quer dizer que vocês também não entendem? Poxa, se nem vocês entenderam. Em outras palavras, em certo sentido, os discípulos estão no mesmo pacote que os fariseus e a multidão. Eles também não sabem interpretar o Antigo Testamento. Eles também não entenderam o que é o reino de Deus. Então Jesus explica a parábola. E Jesus diz assim: olha, a comida que você come vai direto para o estômago e depois é expelida no banheiro. Não é ela que te contamina, até porque ela não chega no seu coração. Jesus tem algo mais a dizer sobre o coração, a gente já vai ver. Mas antes, perceba o final do versículo 19. É um comentário de Marcos. Marcos, que está escrevendo o livro e lembrando da história, Marcos faz um comentário, ele diz assim: Jesus dessa maneira considerou ou declarou que todos os alimentos são puros. Como assim todos os alimentos são puros? Na lei de Moisés havia ordens claras de Deus. Ordens, não eram tradições de homens. Eram ordens claras em que Deus permitia certos tipos de alimentos e proibia outros tipos, como por exemplo o porco. A carne de porco era proibida na lei. E isso não tinha nada a ver com tradições. Era uma ordem clara que Deus tinha dado. Imagine um judeu ouvindo isso aqui. E esse tal de Jesus tem a audácia de, depois de ter confrontado a tradição, porque a tradição anulava a palavra de Deus, agora ele vem e ele simplesmente diz que não há nenhum problema em comer os alimentos e que a partir de agora eles são puros, como por exemplo a carne de porco, que eu posso comer a carne de porco. O que isso significa? Quem que esse cara pensa que é para revogar uma lei, para anular uma lei do Antigo Testamento? Quem ele pensa que é? Bom, a gente vai voltar para isso daqui a pouco, guarde essa indagação, porque vamos deixar Jesus concluir o argumento dele. E olha o que Jesus diz nos versículos 20 a 23. E dizia: o que sai da pessoa, isso é o que a contamina, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Aqui nós vemos a verdadeira explicação do que é que contamina uma pessoa, o que torna alguém impuro diante de Deus. Não é o tipo de comida que a pessoa come, ou se ela pratica ou não pratica rituais religiosos como eram os ensinados pela tradição. O que Jesus diz é o que contamina a pessoa, é o que sai de dentro do seu coração. Todos os males, todos os pecados vêm de dentro de nós, e são essas coisas que nos mancham diante de Deus, são essas coisas que nos afastam de Deus. Mas aí você talvez faça a seguinte pergunta: o que é coração? Porque para que eu entenda onde está surgindo o meu problema, eu preciso entender o que é coração. Bom, para a nossa cultura, coração poderia ser basicamente resumido como o centro das nossas emoções. Algo que não dá para controlar. Sabe quando você se apaixona por alguém? Não dá para controlar. Então, o coração para a nossa cultura é diferente do cérebro, porque o cérebro é o centro da razão,
É ao cérebro que nós deveríamos ouvir, mas nem sempre nós ouvimos o cérebro, nós ouvimos o coração. E hoje em dia tem gente dizendo: ouça o seu coração, siga o seu coração. Faça o que o seu coração diz para você fazer e você vai encontrar felicidade. Essa é uma definição da nossa cultura pagã. Porque na definição bíblica de coração, aos olhos de Deus, ele vai muito além do que isso. Na verdade, na Bíblia, coração se refere a tudo aquilo que nós somos por dentro. Você está vendo José, o que você vê é o externo. Coração é tudo aquilo que está aqui dentro e ninguém consegue sondar. Coração, nos termos bíblicos, é uma soma. É a soma da razão, é a soma dos pensamentos, da emoção, das vontades, dos desejos, da consciência, da subconsciência, da inconsciência, seja lá o que for. Isso é coração. O coração é o centro, o coração é a origem de quem nós somos. Em outras palavras, o coração é quem nos dirige. O coração não é só o volante do carro, o coração é o motorista do carro. E nós somos o carro. Então o coração é quem nos conduz, e segundo Jesus é do coração, é daquilo que você é por dentro que surgem as coisas más que você faz. E são essas coisas que te contaminam diante de Deus. Em outras palavras, o nosso coração é a fonte dos nossos maiores problemas. O nosso coração nos torna maus. Mesmo que você faça uma coisa boa aqui e ali, o seu coração te torna mau. É isso que Jesus está dizendo. Eu queria que você parasse um pouco e pensasse mais a respeito dessas palavras. A nossa impureza não vem de fora. A nossa impureza vem de dentro do nosso próprio coração. Do coração vem a contaminação. Do coração. O que isso significa na prática? Bom, para começar, isso significa que nós não podemos jogar a culpa do nosso pecado nas coisas que nós ingerimos. Por exemplo, você não pode jogar a culpa do seu pecado no tipo de comida que você come. Você não pode jogar a culpa do seu pecado no álcool, no cigarro, na droga, na gordura, no glúten, no bacon. O culpado do seu pecado não é o tipo de substância que você ingere. A culpa de você ser glutão, a culpa de você ser guloso, a culpa de você ser alcoólatra, a culpa de você ser um dependente químico não está nas substâncias. Isso vem do seu coração. Você que não sabe usar substâncias. Isso significa também que nós não podemos jogar a culpa dos nossos pecados nas circunstâncias ao nosso redor. Não são as coisas externas a nós que nos fazem pecar. Sim, as coisas externas, as coisas que nos acontecem do lado de fora, elas podem nos influenciar, mas elas não nos controlam. Elas não entram dentro de nós e nos levam ao pecado. A circunstância da sua vida pode ser a pior possível. E eu falo isso como alguém que está na mesma situação que você. Nós enfrentamos dor, nós enfrentamos luto, nós enfrentamos solidão, nós sofremos, nós temos pressões de todos os lados, nós sofremos com o pecado das outras pessoas, nós enfrentamos o medo, nós enfrentamos a tristeza, e ainda assim, conforme Jesus, é de dentro do nosso coração que o nosso pecado nasce e não de fora. Então assume que o filho é teu, não jogue a culpa nas circunstâncias. Isso também significa que nós não podemos atribuir a culpa das nossas ações ou das nossas reações pecaminosas às outras pessoas. Se as pessoas pecam contra nós, elas vão ter de prestar contas diante de Deus pelo seu pecado. Mas se nós, ao reagirmos ao pecado das pessoas, nós pecarmos como as pessoas estão pecando, nós também vamos ter de prestar contas por nossa reação. A culpa do meu pecado é minha. A culpa do meu pecado é minha, não é do outro. Pare com a teologia do Homer Simpson. Sabe o que o Homer Simpson diz? A culpa é minha, eu jogo ela em quem eu quiser. Está errado isso. A culpa é tua.
A culpa não é da outra pessoa. Se você foi ofendido, se você foi maltratado, se você foi humilhado, se você foi rejeitado, se você foi injustiçado, tudo isso é lamentável, mas ainda assim você é responsável por suas reações, principalmente as reações pecaminosas. O problema não está mais lá fora apenas, mas ele está aqui dentro. Aqui está o problema. Diante disso, eu quero que você observe mais uma vez a lista que Jesus cita no final desse texto, versículos 21 e 22. E eu quero que você perceba, ou tenha essa honestidade de coração, de observar se esses males não estão presentes na sua vida. Alguma vez você já manifestou algum desses pecados? Se não todos esses pecados. É claro que Jesus não está fazendo aqui uma lista exaustiva com todos os tipos de pecados possíveis de se cumprir, mas já é um bom começo, né? Já é um bom começo para você identificar a raiz das suas atitudes. Por que você está fazendo o que você faz? Por que você peca do jeito que peca? Aqui está o motivo. Olha que interessante, Jesus cita 13 pecados que surgem do coração, 13 males. Primeiro, maus pensamentos, maus desígnios, vontades perversas, ideias baixas, intenções perniciosas, erradas, venenosas, destrutíveis. Você se identifica com essas coisas? Segundo item, imoralidade sexual, ou na sua versão diga prostituição. Esse termo vem de uma palavra que significa qualquer tipo de pensamento ou de ato sexual ilícito. Não é só o adultério, mas é a fornicação, é a homossexualidade, o lesbianismo, relação com animais, incesto, tantas outras coisas terríveis. É do coração que essas coisas surgem. Terceiro item, furtos ou roubos. É estranho você ver esse elemento numa lista tão pesada, né? Hoje em dia se tornou até doença roubar, cleptomania. Outras pessoas não dizem que é porque são doentes, outros dizem que a culpa de ser ladrão é da sociedade, é do sistema. De acordo com Jesus, não tem nada a ver. É questão de coração, é daquilo que está dentro de você, é por isso que você rouba. Homicídio é o quarto item da lista. Não só o desejo de matar, mas qualquer ato que atente contra a vida da outra pessoa. A violência é uma espécie de homicídio. A agressão, o aborto, o assassinato, todas essas coisas começam no coração. Quinto item, os adultérios. Seria a imoralidade sexual cometida dentro do contexto do casamento. Você não trai o seu marido, ou você não trai a sua esposa, simplesmente porque a situação no seu casamento está difícil. Ou você não trai os seus votos matrimoniais simplesmente porque o amante ou a amante agiu de forma muito irresistível e aí você não resistiu e tropeçou. Não, isso começou no teu coração. Não tem nada a ver com os outros. O sexto item é a avareza. Aperte o cinto. Aperte o cinto. Avareza que pode ser traduzida como cobiça. Você sabia que a avareza é pecado? Você já parou para pensar sobre isso? Desejar avidamente ter mais, e sempre mais, e querer ter, e ter, e ter, isso é um mal. E isso está no mesmo patamar dos outros pecados que nós vimos aqui. Quantos não são os crentes que hoje em dia vão para a igreja porque querem ter mais? Aí você diga, não, eu nunca procurei uma teologia da prosperidade. Mas como você gasta o seu tempo? Por que você estuda tanto? Por que você trabalha tanto, nem consegue dormir direito? É para quê? Por que você se consome simplesmente para ter mais? Me diga se tem um outro motivo que não seja a avareza, a cobiça, porque você quer acumular coisas, porque você quer possuir coisas. Isso é um mal. Isso surge do teu coração. Maldades é a sétima palavra. Crueldade, malícia, depravação. É você desejar o mal aos outros, é você planejar o mal aos outros e é você aplicar esse mal aos outros. Isso vem do coração. Olha que interessante, o oitavo elemento da lista é o engano ou o dolo.
Interessante como enganar as outras pessoas para ter algum tipo de vantagem é colocado por Jesus nessa lista. A fraude ou a mentira é um mal que vem do coração. O próximo item da lista é a libertinagem, ou lascívia, ou devassidão. Isso aqui é o oposto da abstinência. A libertinagem é você não conseguir se controlar. É você agir de uma forma desenfreada e sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha. É você se entregar aos excessos sem ter limites. Alguma vez você já não fez isso? Olhando para aquela sobremesa e dizendo, não cabe mais nada. Mas eu vou comer. Por quê? Libertinagem. O 10º item é a inveja. Quem diria, né? Literalmente, inveja significa ter olhos maus. É você olhar para os outros e olhar para aquilo que os outros têm com maldade no olhar. Uma maldade que é, eu gostaria de ter aquilo que o outro tem. Ou simplesmente é uma maldade que é, eu queria que o outro não tivesse mais o que ele tem. Eu queria que ele perdesse tudo, para ele sentir na pele o que eu sinto. Isso é inveja. Não parece um pecado que a gente nutre de vez em quando? Pois é, olha o 11º. É a blasfêmia, ou a calúnia. Aí você diz, tá, blasfêmia é um comentário teológico errado. Eu nunca cometi uma blasfêmia. Ou, é uma calúnia? Bom, eu nunca cometi um crime perante um juiz, então eu nunca cometi esse pecado. Aqui está um pecado muito tolerado no meio da igreja hoje em dia. Muito tolerado. Um dos pecados que eu diria, eu nunca vi alguém ser excluído de uma igreja pelo pecado da blasfêmia. Já vi pelos outros que nós citamos, mas nunca vi por isso. Porque nós toleramos esse pecado. Falar mal dos outros. Difamar as pessoas, principalmente quando elas não estão presentes. Como nós gostamos de fazer isso. Isso vem do coração. E é um mal. É um mal. Depois disso vem o orgulho ou a soberba. É você se considerar melhor que os outros. Você acha que é muito superior aos outros. Então por isso você despreza as pessoas. Você humilha as pessoas. Você não conversa com as pessoas. Você se sente superior às pessoas, então você simplesmente ignora as pessoas. Você trata as pessoas mal, porque ninguém mais presta, só você presta. Ninguém faz bem, só você faz bem. Isso é uma mentira, isso é um mal que vem do seu coração. Jesus finaliza com a loucura, ou na sua versão esteja traduzido como insensatez, ou falta de juízo. Jesus não está falando aqui que é pecado você ter um parafuso a menos. Tem gente que sofre com doenças mentais. Não é disso que ele está falando. O que Jesus está falando aqui, essa palavra significa tolice, insensatez. Leia Provérbios e você vai descobrir o que é tolice. Tolice é ser negligente e descuidado. Tolice é você não buscar ser sábio. É simplesmente continuar na ignorância do pecado e nunca querer sair dele. Se algum desses pecados que nós vimos, ou vários deles, ou todos esses pecados estão presentes na sua vida, você precisa começar reconhecendo que ele surge do seu coração. A culpa não é do outro, a culpa não é da situação, a culpa não é do tipo de comida que você está comendo. A culpa é do teu coração e você tem que reconhecer isso. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, você precisa fazer alguma coisa para combater isso na raiz. Você precisa fazer alguma coisa para arrancar isso do teu coração. Porque senão você vai continuar vivendo nesses pecados. E não adianta vir para a igreja, não adianta manter tradições, nunca vai mudar. Essa é a segunda cena. A cena que Jesus ensina, que do coração vem a nossa contaminação. Eu queria que você repetisse comigo a lição que nós aprendemos essa noite. Qual que é a lição? Quem lembra? A obediência deve ser de coração, porque dele vem nossa contaminação. Vamos falar junto? A obediência deve ser de coração, porque dele vem a nossa contaminação. Muito bom, é isso que Jesus quer que eu e você aprendamos. Mas você acha que eu vou terminar o sermão agora? Eu não vou terminar agora. Fechei minha Bíblia, mas eu quero que você ouça isso. É muito mais fácil falar essa frase. É muito mais fácil concordar com essa frase
do que viver o que ela significa. A gente pode até entender que a obediência deveria ser de coração e que eu não devo fazer as coisas de forma mecânica. Eu posso até entender que o meu maior problema é o meu coração, mas uma coisa é eu saber disso, uma coisa é eu concordar com isso, outra coisa completamente diferente é eu largar as minhas desculpas, eu largar as minhas tradições, começar a combater o pecado no meu coração e obedecer a Deus de verdade. Aliás, esse não é um problema só nosso, não é um problema daqueles que estão aqui na igreja apenas, esse é um problema da nossa sociedade. Se você parar para pensar, pense um pouquinho, esses pecados que nós alistamos aqui, que nós vimos na lista de Jesus, eles estão presentes na nossa sociedade. Se todas as pessoas do mundo conseguissem se livrar desses males, todos os problemas do mundo teriam fim, sim ou não? Teriam. Imagine uma sociedade sem esses itens que nós lemos aqui. Imagine uma sociedade sem pecado, não seria um mundo perfeito? Não seria? Pois é exatamente isso que Jesus veio inaugurar. O mundo perfeito. Na verdade era isso que os fariseus e os judeus queriam. Era isso que eles esperavam que chegasse. Eles só erravam no quando, no como e através de quem isso ia começar. Eles achavam que o mundo perfeito de Deus ia começar quando todo mundo se tornasse fariseu, quando todo mundo guardasse as suas tradições, quando eles tomassem o governo de Roma e quando eles destruíssem todos os seus inimigos, e então eles governariam sobre as nações e o reino de Deus seria instaurado na terra. Mas eles ignoravam o fato de que mesmo que eles conseguissem fazer isso, todo mundo se tornasse fariseu, eles conquistassem todos os impérios do mundo e matassem todo mundo, só sobrasse fariseu, eles esqueciam que eles mesmos faziam parte do problema. Imagine um mundo em que só tem crente, só tem igreja, ninguém mais vai para boteco, ninguém mais vai para balada, todo mundo entra no culto no domingo à noite. E durante a semana todo mundo faz aquilo que a tradição diz, ou tenta obedecer a Deus de coração. Imagine um mundo dessa maneira. Não seria legal? Seria um mundo de paz, né? Não, não seria. Porque o problema está dentro de nós. O problema não está nas pessoas que estão num boteco, numa balada, ou numa prisão porque cometeram um crime gravíssimo. Sim, o problema está, a parte do problema está lá, mas a outra parte está aqui. A outra parte está dentro de você. E os fariseus ignoravam isso, porque se só sobrasse fariseu no mundo, o mundo continuaria mal, porque eles eram maus por dentro. O problema estava no coração. Então aqueles rituais de purificação não serviam de nada. Foi por isso que Jesus veio ao mundo. É por isso que Deus tinha dado a lei para Israel. A lei tinha a intenção não apenas de tornar o povo um povo religioso, um povo diferente das outras nações. A lei tinha a intenção de mostrar: vocês estão perdidos, vocês não conseguem sequer cumprir 10 mandamentos, nenhum dos 10 mandamentos vocês conseguiriam cumprir totalmente. E a lei deveria lembrar o povo de que ele era pecador e de que eles precisavam de salvação. Era para isso que a lei servia, porque o pecado está dentro de nós. O ser humano tem um problema estrutural. A raiz dos nossos problemas está dentro de nós. E por mais que você tente combater o seu pecado, de alguma maneira você vai lá e arranca ele. É igual erva daninha num quintal. Você arranca, puxa pela raiz, mas o desgraçado insiste em aparecer de novo. Esse é o pecado. Sabe por quê? Porque ele está dentro de você, ele está dentro de mim. E o nosso problema é um problema de coração. E era para isso que aquelas leis apontavam. As leis alimentares, por exemplo. O problema não eram os alimentos, nunca foram os alimentos. O problema não era a carne de porco, porque a carne de porco não é culpada do teu pecado. Talvez você vá engordar um pouquinho se comer muito porco, mas o porco não é culpado do teu pecado. O teu pecado vem do teu coração, o culpado do teu pecado é o teu coração, é você mesmo. Então as leis de purificação de alimentos tinham a intenção de mostrar a questão da obediência. Deus mostrava para o povo: vocês não sequer conseguem obedecer a uma lei que proíbe os alimentos e permitem outros, e vocês acham
que vão conseguir cumprir todas as minhas ordens. Não vão. Foi por isso que Jesus veio ao mundo. Jesus é o Filho de Deus, Jesus cumpre totalmente a lei do Antigo Testamento. Isso significa que Jesus sempre obedeceu a Deus. E Jesus sempre fez isso de coração. Jesus é o único homem em toda a história que pode afirmar com todas as letras: eu não sou hipócrita. Todos nós somos hipócritas. Todos nós. Jesus não. Jesus não foi hipócrita em momento nenhum. Era para Jesus que as leis do Antigo Testamento apontavam. Elas estavam lá como sinais que diziam o seguinte: o homem é pecador. O problema dele está no coração. E ele precisa de um Salvador. Esse Salvador que o purifique. Então o Salvador veio. O Salvador viveu e morreu naquela cruz. E ao morrer na cruz, Ele tomou sobre si todas as nossas culpas. Todos os pecados citados nesse texto e tantos outros que Jesus não citou, mas você sabe que cometeu. E lá Ele está sofrendo o castigo de todas as nossas culpas. E quando Ele ressuscita, Ele vence a morte. E a morte é o resultado natural dos nossos pecados. Mas Ele vence a morte. E Ele dá início ao novo mundo de Deus. Ele dá início ao reino de Deus. Um reino em que o pecado não tem mais lugar no coração dos homens. Um reino que um dia vai se cumprir totalmente quando Ele voltar. Isso significa que há esperança para cada um de nós. E há esperança para as pessoas que estão aí fora perdidas. Porque se nós pararmos de fugir das nossas culpas e de fingir que obedecemos a Deus simplesmente por guardarmos tradições, e nós reconhecermos que o nosso problema real é o nosso coração, e nós confessarmos a Deus os nossos pecados, e se nós cremos nessa obra de Jesus, Deus garante para mim e para você perdão. Deus garante, não é uma hipótese. Deus garante: eu te perdoo e eu te dou um novo coração. Se o problema é o seu coração podre, eu vou dar um novo. Um coração que é como uma semente do novo mundo. Uma semente que foi plantada em nós e que nos possibilita começar a viver aqui e agora, nesse mundo, aquilo que nós seremos no novo mundo. Então, na prática, isso significa que nós, os que creem em Jesus, somos os únicos no mundo, os únicos, que são capazes de combater os males do coração e vencer esses males. Os únicos que conseguem se ver livres da escravidão ao pecado, verdadeiramente. E não só isso, nós somos os únicos que conseguem obedecer a Deus de coração, porque Deus nos deu um novo coração. Então, se você já crê em Jesus, que tudo isso que você ouviu hoje te motive a voltar para casa lutando contra os seus pecados, para que você obedeça a Deus de coração, porque para você é possível. Mas se você não crê em Jesus, que essa mensagem tenha servido de alerta para você, porque significa que você é escravo do pecado, e você nunca vai conseguir se livrar dele fazendo terapia, fazendo acupuntura, acendendo incenso, meditando, indo para o monte, tirando férias, se livrando da sua família, porque parece que o problema é ela. Se você parar de comer certo tipo de comida, você não vai se livrar do pecado fazendo essas coisas. Os pecados estarão sempre perto de você, porque eles estão dentro de você. Esse é o alerta. Mas também, esse sermão serve de esperança para você, porque é a solução para a sua vida, e a solução para a sua vida é Jesus Cristo. Você precisa crer em Jesus. Ele vai te libertar da escravidão ao pecado. A obediência deve ser de coração, porque dele vem a nossa contaminação. E através de Jesus isso é possível. Amém?